Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Tão bem? Faz um tempinho, né, que a gente não tem aula aqui online. Como é que vocês estão? Tão bem, todo mundo? Quem já tá aí, dá um olá pra mim também, no chat ou no microfone, pra eu escutar vocês. Estavam com saudades, né? Nossa última aula faz mais ou menos uns 15 dias. Semana passada pegou o feriado. Só que eu separei um material bacana pra vocês. E aí, como é que vocês estão? Tão bom mesmo? Graças a Deus, né? O pessoal já tá digitando aqui o chat. Estava aqui assistindo aqui de leve aqui a aula que vocês tiveram com minha digníssima, né, aqui do lado. Gostaram da aula dela? É sucesso, né? Perfeito. Eu vi algumas pessoas aqui citando lá no grupo também. Pois é, pessoal. Hoje a gente vai começar aqui com a aula de Excel, tá? O grande programa Excel. Por que eu digo grande, assim, grandioso? Porque o Excel é vida, né? Para quem é organizado ou organizada, é o programa dos programas. Então, esse curso ele é focado, lembrando que ele é focado para o professor. Porém, no entanto, todavia, eu irei disponibilizar 25 aulas adicionais não obrigatórias, vocês fazem se quiserem, ou seja, são aulas extras, para quem quiser se aprofundar dentro do Excel, tá? Criar planilha financeira, criar planilha de gestão, sistemas e etc. Então, dá para criar muita coisa dentro dele. O professor utiliza bastante o Excel para administrar nota de alunos, criar gráficos e entre outras coisas também, que nós vamos começar a entender um pouquinho melhor hoje. Mas antes de começar aqui a nossa aula, eu gostaria de saber se tem alguém aí que conhece o Excel, que já trabalha com Excel, ou vai ser, digamos que, o primeiro momento que vocês vão ter com esse programa. Porque dependendo do nível que vocês vão ter aí, eu posso pegar um pouco mais firme, né? Um pouco mais, uma linha mais complexa, ou eu começo do básico mesmo, entendeu? É importante eu saber para introduzir o material para vocês. Então, digitem aí no chat ou falem no microfone, para que eu conheça um pouquinho sobre o que vocês já sabem sobre o Excel. Ou se não sabem nada, também deixa aí o comentário ou liga o microfone para falar enquanto eu vou espelhando aqui a tela. Perfeito. Então, vocês estão vendo aí uma telinha que eu vou disponibilizar em breve para vocês, como eu falei anteriormente, com 25 aulas adicionais fora o que eu vou explicar. Repito, professor, só obrigado a assistir essas aulas? Não, não é, tá? Mas se você quiser se aprofundar aí o teu conhecimento dentro do mesmo, caso você goste, olha só o que é que você pode aprender aqui dentro. Ó. Você pode trabalhar com, obviamente, com cálculos matemáticos, pode trabalhar com controle financeiro, projetos de pagamento, aquela folha de pagamento do INSS, do FGTS. Você pode criar aqui um projeto de estoque para quem tem um comércio, para quem trabalha com vendas. Você trabalha com cálculos matemáticos. Então, o Excel, ele não é uma coisa única, né? Você pode desenvolver diversas coisas com ele, tá? Muita coisa mesmo. Então, aqui vai ser uma bonificação que eu deixarei lá no Teams para vocês poderem assistir quem quiser. E então, vamos agora introduzir o nosso material. Vamos lá. Pessoal, quando eu começo aqui as aulas, a gente tem sempre aquela tela do desktop. O que é o desktop? É aquela área de trabalho do computador. Quando a gente estava estudando o Word, que inclusive essa semana ainda a gente estará já emitindo a certificação de quem já finalizou o curso do Word, tá? E, consequentemente, eu estarei colocando até o final da semana os nomes de quem conseguiu finalizar essa etapa. Mas voltando para cá. Dentro dessa área de trabalho, nós temos o seguinte. Nós temos aqui os ícones, que às vezes a gente consegue encontrar o programa desejado, ou não. E temos também a barra de tarefas, que é essa barrinha fina aqui no canto inferior. A barra de tarefas, eu vou dar o zoom para vocês verem melhor. Nós temos um botãozinho chamado botão inicial, que quando eu clico, ele vai mostrar todos os programas instalados no computador, inclusive o Excel. Só que, professor, não estou encontrando o Excel. E agora, quem poderá nos ajudar? Basta digitar o nome dele, ó. Clica no botãozinho e começa a digitar EXCEL. Irá aparecer aí no seu computador também o programa chamado Excel.
Existe esse mesmo programa para smartphone de celular? Sim, existe. É claro que no celular tudo é muito pequenininho, dá mais trabalho, mas dá para desenvolver também. No entanto, todavia, é mais interessante você treinar o Excel, é claro e evidente que num notebook ou computador, porque você tem espaço, tem uma tela grande para se trabalhar, ou até mesmo em um tablet, né? Se for o caso. Professor, repete mais uma vez para que é que serve esse programa. Pois muito bem. No caso do professor, principalmente, né? Vocês aí, o que é que vai servir na vida de vocês? Pronto, eu vou repetir aqui, só tirando aqui a dúvida. Quem já fez o módulo de hardware e software comigo e o módulo de Word, eu espero que ainda essa semana, gerando a certificação desses módulos já. Porque cada módulo gera um certificado diferente, tá? O curso é um curso que engloba vários cursos, ou seja, não é um só. A gente já passou por hardware e software e definições teóricas do mesmo. Nós já passamos sobre o módulo do Word para professores, com um pouquinho de Canva, mas o foco foi o Word. E agora a gente vai começar o do Excel, tá? Mais um bônus aí de 25 aulas que não é obrigatório, porém vocês também receberão certificação, tá bom? Dito isso, voltaremos agora para a explicação desse programa. Professor, para que é que serve o Excel? Eu faço igual meus alunos menores, né? Você chega em casa, a mãe pergunta, o pai pergunta, o que vocês estudaram hoje? Aí ele chega lá e diz, Excel. Aí você vai dizer, o que é isso? Isso come com o quê? Você vai dizer, não, isso não é comida, professor. Isso aí é o quê? É um programa que vai me ajudar a resolver problemas diários. Por exemplo, qual é o problema que o professor precisa resolver dentro do Excel? Todo professor precisa calcular notas. Consequentemente, criar médias, guardar informações como avaliação 1, avaliação 2, trabalho, frequência, analisar dados para saber qual aluno está tendo um desempenho melhor, qual aluno não está. Então, tudo isso que eu acabei de citar dá para se trabalhar dentro do Excel. Ele só serve para o professor? Repito, não. Ele serve para qualquer área da administração. Não importa se é o setor financeiro, não importa se é uma farmácia, um comércio, não importa. Contanto que você adapte aquela realidade dentro do programa, tá bom? Dito isso, vamos agora abrir o mesmo. Olha só que bonito, né? Esse símbolo, acho maravilhoso, esse símbolozinho verdinho dele, ó. Eita, tirei sem querer. Clica, digita Excel e olha só, vou clicar agora ou aqui em abrir ou em cima do ícone do mesmo. Quando a gente clica, ele vai abrir aqui o dashboard. Para quem não sabe o que é o dashboard, aqui é o painel inicial, tá? Apenas traduzindo para vocês. E dentro do dashboard, a gente tem aqui, ó, pasta de trabalho em branco. Muito similar ao que nós temos no Word. Quando a gente abre o Word, ele também tem lá pasta de trabalho em branco. Só que aqui é quem? O Excel. Quando eu clicar aqui, ó, deixa eu só ver aqui, vocês mandaram uma mensagem. Pronto, já disseram aqui que já viu esse app no notebook. Se não se engana, né? Exato. Provavelmente vocês vão ter. Todo técnico, quando a gente manda formatar um computador, compra um computador, por padrão, eles sempre instalam, né, o pacote Office. O que é o pacote Office? É o Word, Excel, PowerPoint e entre outros. Mas para uso administrativo, professor, secretariado, é o Word, que é para digitação de texto, Excel, que é para administração matemática, e PowerPoint para criação de slides, tá? Nós, nesse exato momento, estamos falando sobre o Excel. Então, meus amores, ó, eu vou clicar agora em cima desse primeiro ícone. Clico e olha que bacana. Vamos agora entender um pouquinho dessa interface do mesmo. Olha que bacana. Aqui em cima nós temos algo muito parecido com o Word. Como vocês já fizeram o curso do Word, eu não preciso explicar isso aqui tudo do zero. Vocês já conhecem o que é o copiar, o recortar, o colar, já sabem alterar fontes, aumentar texto, deixar em negrito, itálico, sublinhado e assim sucessivamente, ó, com os parágrafos. E, obviamente, vai ter algumas funções novas que eu terei que explicar, porém, de acordo com o decorrer das aulas, tá? Mas tem muita coisa que herda, né? Por quê? Porque é da mesma família. Como assim, professor, da mesma família? É da mesma empresa, né? A mesma empresa que criou o Word, criou o Excel, criou o PowerPoint. Então, vai ter muita coisa parecida em todos os três programas. Isso é que é top. Por que, professor, é top? Porque começa a gerar uma padronização.
Então, quando tem uma padronização, a gente começa a associar, e mesmo quando a gente não conhece um determinado programa, começa a entender um pouco só em mexer, ou como diria o bom nordestino, em bulinar, né? Fazer com que você literalmente investigue o programa para poder aprender a mexer no mesmo. Dito isso, vamos entender um pouquinho da parte de baixo. Enquanto no Word é uma folha em branco, o Excel aqui ele tem diversos retângulos, formando aqui tabelas, né? Então, essa tabela aqui a gente vai servir para criar os nossos projetos. Mas, professor, o que é uma tabela por definição? Questão de concurso, inclusive. Uma tabela ela pode ter mais de uma definição. Por exemplo, qual é o nome técnico desse retângulozinho aqui? Como vocês não conhecem o Excel, provavelmente vocês não vão conhecer o nome. Mas o nome desse retângulo é chamado de célula. Professor, mas eu estudei no tempo, eu lembro, no tempo da escola em ciências, né, biologia, que célula que a gente tem no corpo humano, que forma o tecido e tal. Calma, célula é uma palavra homônima, ela pode ter mais de um significado, tá? Nesse contexto aqui, a célula é um retângulo que guarda informações de texto, caracteres especiais e números. Então, dentro de uma célula, ou seja, dentro de um retângulo, barra célula, né? Você pode digitar textos, números e caracteres especiais. Além disso que eu citei, eu também posso criar cálculos matemáticos dentro das células. Professor, e eu observo que uma tabela ela tem um quê? Um conjunto muito grande de células. Então, o que forma uma tabela são várias células. É correto afirmar isso? Sim, é correto afirmar. Também é correto afirmar que, observa só, lembra que lá no Word, quando a gente foi explicar pelas tabelas, a gente tem as colunas e as linhas, ou seja, as tabelas são formadas por colunas e linhas. Alguém aí já jogou Batalha Naval? Observa só. Se alguém conhece esse jogo chamado Batalha Naval, você observa que lá no joguinho também nós temos essas tabelas, né? Tanto pelas letras, que são as colunas, quanto com as linhas, que são os números. Tá? Então, isso aí é a tabela por definição. Vamos agora entender na prática como utilizar ela. Eu vou só dar uma olhadinha aqui no chat, tá? Vamos lá. Pronto. Nas tentativas do Word, às vezes não dava certo salvar o arquivo. Vocês tentaram salvar o arquivo via tecla de atalho pelo F12. Vou até digitar para vocês não esquecerem, né, essa tecla de atalho. Porque quando tem algum problema para salvar, pela tecla de atalho sempre dá certo. Salvar como, tá? O F12 é para salvar como qualquer documento. Inclusive aqui dentro do Excel, essa mesma tecla de atalho que eu digitei aí no chat, ela serve para salvar como. Vamos fazer o teste? Eu não fiz nada dentro da planilha ainda. Eu só estou explicando a tela inicial dele até agora, tá? Mas eu já posso salvar o arquivo? É claro, professor. Aperta o F12 para o senhor ver. Eu vou apertar aqui o F12 no meu teclado, que é uma tecla só, no canto superior direito, F12, e ele já mostra para a gente aqui uma janela para salvar. Olha que bacana. Nessa janela, eu vou clicar onde, professor? Você vai clicar aqui, ó, na área de trabalho. Na área de trabalho, eu vou criar uma pasta, clicar aqui, ó, nova pasta, e dentro dessa nova pasta, eu vou colocar aqui aulas de Excel 2024. Aí, agora dá 2 cliques para abrir a pasta. E esse aqui vai ser a nossa aula 01, tá? Coloquei aqui aula 01 e vou clicar em salvar. Simples assim. Lembrem-se que quando vocês forem revisitar nesse vídeo aqui, rever no caso, desculpe, esse vídeo aqui, revejam pausando. Pausa faz, pausa faz. É a melhor forma de aprender, tá bom? Já deixa salvar essa tecla de atalho do F12, que é o salvar como. Caso você não esteja conseguindo vir aqui em arquivo, salvar, que ele também vai fazer lá o salvamento do arquivo. Professor, e quando o senhor digitar aqui informações, como é que eu faço para atualizar? Aí temos a outra tecla de atalho, que é o Ctrl. Vou até digitar para vocês aí no chat. Deixa eu ver se eu consigo, porque toda vida que eu digito Ctrl, o corretor bota controle aqui. Corrige para controle. Ctrl mais B. O Ctrl mais B, ele salva ou atualiza. Salva ou atualiza. Vou colocar atualizar, tá? Era para ter colocado salvar, mas vocês corrigem aí de vocês. Beleza. Olha só.
Se eu digitei a palavra barco, você concorda que eu não já salvei como aula 01? Mas eu coloquei uma nova informação aqui dentro. E agora, como é que eu faço para atualizar? Coloquei aí no chat. Você aperta Ctrl sem soltar e uma vez na letra B. Ele já atualizou. Não sei se vocês observaram, mas no canto superior ele mostra aqui que foi salvo. Percebe? Eu vou colocar aqui mais uma informação chamada barco. Basta digitar, professor, quando você clica na célula. Exatamente. Ó. Basta digitar. Olha só, ele não está salvo. Quando eu der o Ctrl B, olha lá em cima. Ó. Salvou. Então, ou seja, todas as novas informações que eu digitei acabaram de ser salvas. Isso aqui é uma boa prática. Por quê? Principalmente para quem não utiliza programa original. Tá? O meu mas quando a gente vai trabalhar em determinadas empresas, nem sempre elas utilizam-se de programas originais. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando criar um projeto é salvá-lo logo de cara mesmo. Apertar o F12, salvar como. Beleza, salvou. Qualquer alteração que você vai fazer no seu documento já vai dando Ctrl B para atualizar. Evita o quê? Teve uma queda de energia. Se tu não salvou, perdeu tudo. Vai ter que refazer do zero. Então, tendo essa boa prática de salvar sempre o arquivo, você vai literalmente evitar muita dor de cabeça. Tá? Vai evitar muita dor de cabeça se fizer isso que eu ensinei agora. Isso serve só para o Excel, professor? Não. Serve para o Excel, para o Word, para o Canva. Não, o Canva ele salva automaticamente, então ele está fora dessa lista. PowerPoint e entre outros programas que não tem esse salvamento automático. Tá? Até aqui, tá dando para entender que o Excel ele é formado por tabelas, que o nome do retângulozinho é chamado de célula, que ele herda muita coisa que tem dentro do Word na formatação de texto, que uma tabela é um conjunto de linhas e colunas, é um conjunto de células. E isso foi o que eu expliquei de forma resumida até agora. Tá dando para entender essas definições? Sim ou não? Vai colocando aí no chat, que qualquer coisa eu reviso o material, tá? Voltando agora, enquanto vocês digitam aí no chat, voltando agora para a explicação da tabela. Olha só, professor. Dentro dessa tabela, o senhor já falou para a gente que ele é formado por colunas e linhas e está repetindo novamente. Por que o senhor faz tanto isso? Para enfatizar e fazer vocês memorizarem. Mas olha só, eu quero aqui localizar dentro do Batalha Naval, que eu falei para vocês, o barquinho. Tá? Esse barco aqui, se eu tenho que falar a localização deste barco, professor, como é que eu falo? No jogo a gente cita, né? O barco talvez esteja na E2. Se eu falar E2, a coluna é bem essa aqui, ó, e a linha 2 é essa daqui. Então, o encontro entre as duas é aqui, ó, o E2. Mas não tem nada no E2. Onde é que está o barco? Ele está no E5. Então, é dessa forma aqui que a gente lê as informações dentro do Excel. Primeiro você cita a coluna, que é a letra do alfabeto, e depois você cita a linha. Olha só que massa aqui, destruiu o barquinho lá do Batalha Naval. Teve até trilha sonora, vocês viram. Olha, ouviram, né? Olha só, outro barquinho aqui, professor. Esse outro barquinho aqui, ele está no C3. Quando eu clicar aqui no delete, ele sumiu. Como é que eu sei que está no C3? Que está na coluna C e na linha 3, né, professor? É claro. E esse último barquinho aqui que o senhor digitou, ele está na D7. Logo, eu acredito que ficou mais simples você interpretar agora essa tabela, porque todo mundo sabe que a coluna agora é formada pelas letras do alfabeto e as linhas pelos números. E o encontro entre essas linhas e colunas é o que forma a localização dentro do Excel. Parece mágica, né? Mas não é. Tecnologia, olha só que bacana. Professor, cria aí as 4 operações matemáticas apenas para a gente entender a dinâmica de como funciona esse Excel. Agora, só porque vocês me pediram, tá? Olha só. Aqui na A2, eu vou pular a primeira linha. Eu vou colocar aqui abreviado, né? A palavra só é pequenininha. Vou deixar toda. Sub. Aqui a subtração. Poderia até digitar a palavra completa, mas precisa não. Multi e div, ou seja, as 4 operações matemáticas, tá? É obrigatório, professor, digitar exatamente essas palavras como elas estão escritas aqui dentro? Não. Eu posso colocar o meu nome aqui, Damião, porém... Eita, faltou D maiúsculo. Damião, porém, não tem nada a ver, né, Damião, com as 4 operações matemáticas. É interessante você digitar alguma coisa que tenha a ver com o que você quer fazer, tá? Por exemplo, alunos, né? Quando eu quiser digitar o nome dos alunos aqui abaixo, aí eu coloco. Então,
tem que ter contexto, tem que ter uma narrativa, né, o programa, para ele fazer sentido. Como eu quero explicar as 4 operações matemáticas, eu coloquei aqui essas 4 palavrinhas para representar isso. Porém, no entanto, todavia, qualquer texto pode ser digitado dentro dessas células aqui, que são esses retângulos, beleza? Dito isso, agora aqui no canto superior, na linha 1, na C1, T1, E1, F1, eu colocarei números aleatórios, um 9, um 8, um 5 e um 2. Tá, ó. Digitei números aleatórios. E eu vou calcular esses números aqui nessa célula, na coluna B, célula B2, B3, B4 e B5. Eu irei calcular para cada um, né, professor? Ah, e para isso, professor, que serve Excel, matemática somente para isso? Não. Ele pode servir como banco de dados, né? Guardar informações. O que é informações, professor? Imagina uma empresa que queira guardar informações de cliente. Nome, CPF, endereço, telefone, enfim. Serve para isso também. Porém, no entanto, todavia, ele também serve para o uso da matemática. E é o que vocês vão aprender agora. Olha só, na soma. Primeira regra, e muita gente erra em concurso público. Olha só. Cai muita questão de Excel em concurso público, todos eles, tá? Parece que é uma regra, porque o Excel, como envolve lógica, parece que quem constrói essas provas de concurso acaba enfatizando muito essas questões do Excel, porque é quase que unânime cair sempre, ter alguma questãozinha lá de Excel, é sempre. E é muito comum as pessoas errarem isso aqui, ó. Quando a gente começa uma operação matemática dentro do Excel, é regra. Eu sempre irei começar com um sinal de igual. No papel, a gente bota no final antes do resultado. Aqui não. O igual, ele começa no início. Basicamente, estamos dizendo para o programa o seguinte. Estamos iniciando ou introduzindo um cálculo matemático. Se eu não coloco o sinal de igual, o que eu colocar aqui de número ou texto vai ser simplesmente uma informação bruta. Quando eu coloco igual, automaticamente se transformou em operação. Pode ser uma soma, subtração, divisão, uma média, uma condicional lógico, pode ser muitas coisas. Porém, o programa já fica esperto para saber qual é o teu próximo passo, porque ele sabe que vem cálculo aí. Olha só. E eu quero calcular o 9, o 8, o 5 e o 2. Eu poderia fazer assim, professor? 9 mais 8 mais 5 mais 2. Pode, você até pode, mas não deve. Por quê? Eu vou provar por quê. Vou dar o Enter. Calculou, deu 24. Porém, se esse 8 aqui se transforma em 10, aqui continua 24. E eu quero automatizar isso aqui. De acordo com as informações que elas podem ou não sofrer alteração, mas caso sofra, eu quero que os campos aqui eles alterem automaticamente. E é por esse motivo que existe a coluna e a linha, para que essas informações elas possam ser contidas aqui dentro e, consequentemente, ser atualizadas automaticamente. Eu quero que o senhor prove agora, só que vocês me pediram. Olha só, esse 9 aqui ele está localizado onde, professor? Tá vendo? Não, professor, está na tela. Eu sei que é na tela, mas eu quero saber a coluna e a linha que ele está localizado. Então, ele está localizado, professor, na coluna C e na linha 1. Olha só. O C1 foi digitado aqui e ele começa a criar uma caixa de seleção. Ou seja, ele mostra para a gente que o C1, ele está selecionado. Vou digitar aqui o mais, a operação matemática mais. Onde é que está esse 10? É no D1. Ele cria mais uma caixa de seleção aqui, ó, colorida, porque é muito bom, porque ele mostra exatamente qual é o valor selecionado, para evitar erros, né? Coloca a operaçãozinha, o sinalzinho mais uma vez, ó. Clica aqui no E1, que também dá certo. Se você clicar em cima da célula, se torna até mais fácil, né? Porém, eu gosto de digitar para praticar lógica, né? Assim, fazer aqui a minha cabeça funcionar. E tanto faz ser minúsculo ou maiúsculo, que ele vai localizar de forma correta. Observa aqui que eu digitei o F minúsculo e o número 1, e ele selecionou exatamente o número 2. Quando eu der o Enter, agora, deu 26. Esse 10 lá em cima vai voltar a ser um 8. Eu vou clicar em cima dele e digitar o número 8. Quando eu saio da célula, ele alterou automaticamente. Ó, esse 5 aqui ele vai virar um 3. Ó, ele está alterando automaticamente. Isso aqui é que é automatizar.
Parece ser algo bobo, mas não é. Imagina isso aqui numa folha de pagamento de 1.000 funcionários, tudo automatizado, bonitinho, sem precisar ter que ir lá. Ou melhor, vamos trazer para a nossa realidade aqui dos professores e professoras futuros que já estão aí atuando, né, no estágio, aliás. Então, vocês colocam as notas dos alunos e trabalhos, você já vai ter a média automática, já vai mostrar se o aluno está aprovado ou não está, já vai mostrar um gráfico de desempenho para saber quais são os alunos que estão tendo melhor nota, em qual disciplina, Então, é como é que eu posso dizer isso aqui? É a nível administrativo, tá? Para quem é organizado, isso aqui é uma mão na roda. Por quê? Porque ajuda as nossas vidas de forma muito ampla. Quem aí está calculando nota de aluno ainda em papel, nem calculadora? Isso aí é coisa do passado. Agora a moda é né, mexer no Excel. Na verdade, há muito tempo, né, pessoal? Mas infelizmente aqui na região do Nordeste como todo também, no Brasil, vamos dizer assim como todo, tem muito profissional da área administrativa que cursa administração, que termina o curso sem saber mexer no Excel. É um absurdo? É. Mas com o tempo isso está mudando. É tanto que vocês, cursando pedagogia, né, estão fazendo um curso adicional para já entender deste programa e já ir para o mercado de trabalho tendo conhecimento ali, no mínimo, básico do que está sendo ensinado aqui. Então, é uma evolução. Para quem já entendeu a lógica do programa, já saberia resolver os demais. No entanto, todavia, eu irei responder. Olha só. Nesse aqui do sub, que vem de subtração, eu vou colocar mais uma vez o que mesmo? Eu já esqueci. É o sinal de igual. Muito bem, turminha que gosta de participar. Isso. Olha só. O sinal de igual. Esse sinal de igual, professor, o senhor disse que é para iniciar uma operação matemática, correto? Exatamente, está corretíssimo. Professor, em vez de você utilizar os 4, utiliza só 2 agora, espalhados. Tudo bem. Vamos subtrair aqui o 8 do 3, tá? Vamos colocar aqui, ó. O 8 está localizado no D1 menos, eu coloco o sinal de menos e clica aqui no E1 também. Quando você selecionou as devidas células que você queria fazer, aí inclusive poderia colocar todas, mas neste exemplo estaremos selecionando apenas 2. Você dá o quê? Quando chegar aqui, faz o quê? Clica na tecla Enter. Para quem não lembra, o Enter ele também significa confirmar. Ele não serve só para quebrar a linha como está fazendo aqui, vindo para baixo. Ele serve também para confirmar alguma ação, tá? E se eu quiser editar, professor, você pode clicar aqui em cima para editar ou dar 2 cliques rápidos aqui dentro, que você também consegue editar a fórmula digitada. Vou dar o Enter mais uma vez. Pronto, chegou nos dois diferentão, que é a multiplicação e a divisão. Por que diferentão, professor? Porque quando a gente vai fazer multiplicação no papel, a gente faz um xizinho, né? Aqui é um pouquinho diferente, olha só. Primeiro iremos começar mais uma vez com o sinal de igual. Opa, 2 iguais não, somente um igual, professor, belíssimo, bonito esse igualzinho, massa. Agora, professor, o senhor vai colocar aí pra gente, vamos multiplicar o 9 vezes 8, tá? Eu vou clicar aqui no C1 e digitar Shift 8, que é o asterisco. Em alguns teclados, esse asterisco fica localizado no lado direito, lá no canto, junto com o mais, com o menos, a multiplicação, que é o asterisco, e a barra, que é a divisão. Tá? Quem não tem aqueles teclados completos, que ele é menorzinho, aí ele fica no canto superior no Shift 8. Colocou o asterisco, professor. Agora, o senhor irá digitar o D1. Olha só que bonito. Selecionou as 2 casinhas e vamos dar o Enter. 72. Professor, o D1 muda para um 5. Olha só, olha só. Alterou aqui, aqui e aqui, professor. Os 3 ao mesmo tempo. Exatamente. Está tudo automatizado. Está tudo lindo, maravilhoso. E por fim, chegamos aqui na divisão. No caso, vamos dividir 9 por 2, tá? Igual, vamos pegar aqui esse 9, que é o C1, colocarmos a barrinha e F1, que é onde está localizado o 2. Ele dá aqui um número quebrado, é claro, né? 4,5. Que 4,5 mais 4,5 daria exatamente 9. Então, está feita aqui a divisão e as 4 operações matemáticas são utilizadas desta forma dentro do Excel. Essa é a forma básica, tá?
Mas antes de eu prosseguir para umas formulazinhas mais avançadas, mais lindas para se aprender, eu quero saber, vocês estão entendendo até aqui? Está fácil a compreensão ou querem que eu revise alguma coisa? Olha agora o cálice para sempre, o casamento aí, né? Vamos nós. O que é que vocês me dizem? Tá dando para entender, pessoal? Cri, cri. Olha os grilos cantando. Deixa eu voltar aqui para a telinha, ver se vocês estão aí ainda. Olha só nós aqui. Tá dando para entender um pouco. Saberia dizer mais ou menos assim a sua dúvida? Quer ligar o microfone? Dani disse que vocês estavam participativas na aula dela. Eu quero que vocês falem comigo também. Senão eu vou ficar triste. Podem falar. Qual é a dúvida que vocês estão tendo dentro do Excel até aqui, né? É na operação matemática? É em localizar as informações? Ou tá dando para compreender essa parte? Pronto, vamos fazer a soma. Vamos fazer uma soma de uma forma diferente agora, ó. Nós já fizemos a soma desses 4 números, correto? Vamos agora somar esses 4 números descendo aqui, que dá na mesma, mas são 4 informações diferentes, tá? Vamos lá, vou colocar aqui o total. Total. Por que, professor, você colocou o nome aqui total? Porque eu quis, né? Podia ser Damião. Mas Damião faz sentido botar aqui Damião? Não faz, né, professor? Então, vou deixar aqui total, tá? E vamos fazer aqui a soma desses 4 números. Olha só. Primeira coisa, professor, a gente sempre coloca o sinal de igual. Não importa se é uma soma, subtração, divisão ou multiplicação. Não importa, tá? Sempre começa com o sinal de igual. Olha só que massa, professor. Agora eu tenho que localizar onde está esse 19 aqui, ó. Ele está localizado no B2. Vou digitar B2. Observe quando eu digitar a coluna que ele está e a linha que ele está, aparece uma caixa de seleção dizendo que você pegou a informação correta. Se eu coloco aqui, ó, C2, olha o que acontece. Ele seleciona a célula do lado. Eu não quero isso, professor. Eu quero o 19. Então, eu vou apagar o que está aqui e digitar B2. Agora está correto? Ah, agora sim. Vamos colocar o sinal de mais. E agora eu vou selecionar aqui o B3. Por que B3? Porque o 2 dessa subtração aqui está localizado no B3. Mas esse próximo aqui está localizado no B4. Mas eu disse para vocês que tanto faz se digitar a letra maiúscula ou minúscula que dá certo. Olha só. Vou colocar minúsculo novamente, digitar aqui B5. Selecionou 4,5. Colocou aqui, ó. Colocou aqui, né, ó, tudo que a gente quer somar, dá o Enter. 70,5. Eu gosto é assim. Entendi a referência. Massa. Professor, então, quando eu clico 2 vezes rápido, eu consigo editar, apagar. Se eu quiser apagar tudo, eu apago. Se eu quiser apagar uma parte, eu apago, tá? Então, aí vai depender da tua necessidade. Como é que o senhor fez isso mesmo? Clica 2 vezes rápido, ou clica na célula e clica lá em cima aqui, ó. Nessa parte aqui você também consegue editar o que você acabou de digitar. Só que eu quero digitar aqui mesmo. Olha só, professor. Só que isso aqui tem um problema. Qual é o problema, professor? Imagine se eu tenho 1000 números para calcular. O negócio complica, né? Eu lá ia digitar B não sei o que, mais B não sei o que, e passar a tarde todinha digitando B e número, 1000 números. É número, muito número, né? Não posso falar aqui, é muito número. Tá? Então, professor, nos ensina aí alguma fórmula rápida para calcular muitas células ao mesmo tempo. Existe, é uma fórmula. E fórmula a gente só aprende se a gente escrever, anotar e depois praticar, correto? Então, nesse momento, vocês vão entender a fórmula. Em um segundo momento, quando fizerem a prática, vocês irão aprender. E em um terceiro momento, vocês vão copiar novamente aí para memorizar, porque senão o ser humano é um ser esquecido. Muitos de vocês não lembram nem o que almoçou ontem, né? Imagina a fórmula amanhã. Então, olha só. Dito isso, vamos fazer a mesma soma que nós fizemos aqui, só que de uma forma diferente, tá? Vou colocar primeiro o quê? O sinal de igual. Olha só, professor, sinal de igual. E, professor, eu vou dizer para o programa agora o que é que eu quero. Eu quero uma soma.
Então, a palavra soma, ela é uma função, uma fórmula. Como assim, professor? Vou dizer para o programa a palavra soma? Exatamente. O igual é para a operação matemática iniciar e a soma para que ele faça uma soma de quem? Aí você vai ter que colocar entre parênteses. Primeiro você vai colocar a primeira casa que começa o 19, que é o B2. Depois coloca 2 pontos e coloca a casa que ele termina. Explica mais uma vez, professor, que está confuso. Calma, não criemos pânico, olha só. Primeira parte da operação matemática. Imagina aqui, ó, que eu quero pegar o primeiro e o último dessa sequência aqui de números. Então, eu digo para o programa aqui, começar uma operação matemática que é digitar o igual. Em seguida, digo a fórmula que é a soma. E dentro do parênteses, as casas que irão ser somadas. Tem gente aqui com problema na internet, né? Ainda bem que essas aulas são gravadas em Full HD, Quad HD, na verdade, para que vocês possam rever depois. Mas tenta aí prestar atenção no que der, viu? Agradeço o feedback. Olha só. Voltando aqui para a explicação. Primeiro, novamente, operação matemática. Segundo, a função matemática, que é a soma. E terceiro, as casas que irão ser somadas. Professor, pergunta. Por que o senhor colocou só a primeira casa e a última e ele vai somar tudo? Presta bem atenção. B2 é o 19. B5 é o 4,5. Mas ele pegou tudo. Por quê? Por causa dos 2 pontos. Os 2 pontos significam em português até. Imagina o seguinte, ó. Ele vai do B2 até o B5. Ou seja, seleciona tudo, que é até. Agora, se eu boto o ponto e vírgula, aí ele quebra a quebra de raciocínio, tá? Ele só pega o primeiro e o último. Ele está dizendo aqui, pega o B2 e B5. Então, esses dois aqui ficaram isolados. Ah, não, professor, eu quero até, eu quero somar tudo, ó. Então, coloca 2 pontos, que é até. Ou seja, vai pegar aqui do B2 até o B5. Essa é a fórmula matemática, tá? Professor, faz a mesma coisa com esse da soma aqui do 19 que o senhor fez, ó. Pegando esses números aqui acima, só para ver se eu entendi. Tá bom, vou fazer. Só que vocês estão pedindo, aí eu faço. Ó. Mesma coisa, ó. Igual, soma, abro parênteses, pega a casa aqui que tá o 9, que é o C1. 2 pontos, que significa até. Pega a última casa, que é o F1. Olha só, pegou tudo, né? Fechou, deu Enter. Professor, eu tô achando mais fácil fazer esse de outro aqui, ó. Que eu só digito as casas e o sinal de mais. De fato, é mais fácil. Porém, imagine isso aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui. Deixa eu tirar a luz para vocês verem. Um monte de casa aqui na frente, ó. Olha só o tanto de célula que ele tem lá para frente, ó. Tudo com número e informações. Eu ia ter que fazer de 1 por 1. É interessante você colocar de 1 por 1 aqui, não é? E nessa outra fórmula, não é até? Eu posso muito bem fazer isso, ó. Vou pegar essas casas aqui de baixo para ficar mais fácil, ó. F1000. Ó. Ele tá lá embaixo, até na casa 1000. Tá vendo? De uma vez só, nessa fórmula desse tamanhozinho aí. Então, professor, depende da necessidade, né? É simples assim. Massa. Massa, professor. Gostei. Ou, simplesmente, se eu colocar lá na frente, ó, Z1, olha o que acontece. Já selecionou tudo para lá, ó. Tá vendo? Ó? Daquele lado aqui para a direita. É tanto que eu vou adicionar aqui outros números, ó. 8, 8, 3, ó. E ele aqui tá fazendo a soma. Por quê? Porque antes estava vazio, mas como a fórmula ela capturou essas células vazias, quando o usuário digitar alguma coisa, automaticamente ele irá calcular a linha embaixo, tá? Feito isso, professor, a gente aqui começou a entender como é que funcionam as 4 operações matemáticas dentro do Excel. No caso aqui, a soma, que nós já fizemos, a subtração, a multiplicação e a divisão. Isso aqui foi só para treinar. Isso aqui não é atividade ainda. É só para entender o programa. Agora, nós iremos criar, de fato, uma planilha funcional. O primeiro programinha, ele vai ser mais simples e, de acordo com as aulas, a gente vai deixando o mesmo complexo. Nós iremos criar um sistema de notas dentro do Excel. Tan, 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 tan. Exatamente. Um sistema de notas. Para isso, eu vou apagar tudo que eu fiz até agora, tá? Eu vou selecionar tudo, puxando com o mouse,
clicar em delete, pum, sumiu! E olha só, nós estamos aqui mais uma vez com o Excel em branco. Pessoal, posso dar continuidade ou vocês querem tirar dúvidas que eu tiro agora antes de seguir o próximo passo? É com vocês. Vamos lá, aguardando. Show de bola. Professor, já que é um sistemazinho simples, vamos conversar um pouco entre nós. Deixa eu colocar aqui vocês na tela. Olha só que bonito, ninguém com a câmera ligada, só eu. Pois muito bem, vou olhar aqui para vocês. É o seguinte, meus amores. Imagine que um sistema de nota básico, ele tem que ter no mínimo o quê? A turma, primeiro ano, segundo ano, infantil 5, não importa, a turma, tá? Os alunos, os nomes dos alunos, os menus de avaliação, avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3, avaliação 4, trabalho, se for o caso, né? A média e a situação do aluno. Se o mesmo foi aprovado ou reprovado. Então, isso que a gente está fazendo aqui agora é um levantamento de requisitos. É pegando informações que não podem faltar no nosso sistema de notas. Então, vamos voltar lá para o Excel. Vamos lá. Olha só. Carregaste aqui já o Excel, professor? Exatamente, já estava aberto. Professor, como é que o senhor faz isso? Sai de uma tela e entre outra rapidinho. Tem uma tecla de atalho chamada Alt Tab, que eu consigo navegar entre as janelas abertas do meu computador. Você clica no Alt sem soltar e vai clicando devagarzinho no Tab, que ele vai navegando entre as janelas. Ó, vocês, agora Alt Tab, vou voltar para o Excel, que eu passei direto, que é esse aqui, ó, voltou para o Excel. Massa, né? Vamos agora dar continuidade com a aula. Professor, olha só, eu observei que esse retângulo aqui ele é pequenininho para colocar o nome dos alunos. Como é que eu faço para aumentar o tamanho do mesmo? É muito simples. Para você aumentar o tamanho do retângulo, você vai subir lá no canto superior das letras e deixar exatamente no centro. Por exemplo, aqui eu quero aumentar a letra A. Então, eu vou aumentar ela entre a letra A e B. Se eu quisesse aumentar essa letra D, então eu teria que colocar aqui entre a letra D e E. Observa também que ele altera o símbolo do mouse. Ó. Quando o mouse está aqui abaixo, ó, ele fica uma espécie de cruz da área da saúde, né? E aqui no canto superior, ó, ele fica mais parecido com um crucifixo com duas setinhas laterais. Essas duas setinhas laterais, quando eu pressiono com o mouse, é exatamente para aumentar ou diminuir o tamanho dessas células, tá? Ou melhor, o tamanho dessas colunas. Olha só que bacana. Vamos ver aqui sem o zoom, tá? Deixa eu dar o zoom no próprio programa, aqui embaixo, para que vocês vejam bem. Acredito que quem está pelo celular dá para enxergar, né, as letras e números. Caso não dê, eu dou um zoom ainda maior. Vocês me avisem aí. Olha só. Aqui na coluna A1, desculpe, a gente vai colocar aqui embaixo, ó, o nome planilha, tá vendo? Ó, vou colocar aqui primeiro ano. Como é que o senhor conseguiu renomear? 2 cliques rápidos. Quando você dá 2 cliques rápidos, você consegue dar o nome que você quiser. E eu posso adicionar quantas planilhas eu quiser. Ó. Mais, ó, terceiro ano. Ó. Eu posso colocar quantas planilhas eu quiser. Infinitas planilhas, professor, infinitas planilhas. Aqui abaixo, professor, infinito também? Não. Ele chega até 1.046.000 células. Então, eu acho que ninguém vai conseguir preencher tudo isso. Mas ele tem um limite, tá? É 1.046.000 células. Dito isso, voltando aqui para a nossa aula, vamos aqui colocar no primeiro ano, nessa primeira abinha aqui, ó, que é o que eu estou modificando. Aqui foi só a nível de explicação. Da mesma forma, você pode colocar em vez do primeiro ano, janeiro, fevereiro, março, abril, se é uma ficha de pagamento ou de financiamento, enfim. Vai depender da tua criatividade, tá? Mas aqui o foco é o sistema escolar. Voltando lá para cima, no A1, professor, o senhor colocará o que aí? Vou colocar alunos. Eu poderia ser um pouco mais específico, poderia colocar aqui o nome da escola, a turma também aqui no canto superior, deixar bonitinho, mas eu quero simplificar para vocês, tá? Então, por enquanto, nesse sistema, na A1 vai ficar o nome alunos. O A vamos deixar com a letra maiúscula, alunos, 2 pontos, tá?
Aqui no B1, vou colocar AV1, AV2. Não, vou colocar bimestral, né? Bimestral. Já que esse aqui é mais simples, né? Olha que massa. O Excel, eu poderia digitar aqui de um por um, né? Bimestral 2, Só que o Excel, ele interpreta as coisas, então inteligência artificial. Ó. Quando eu puxo nessa setinha aqui do canto, ó, ele já interpreta que aqui tem que ser 2, aqui tem que ser 3, aqui tem que ser 4. Tcharam! Ganha um tempo de digitação. Porém, se você vir aqui digitar, também vai dar certo, tá? Isso aqui é só uma curiosidade, ó. Bimestral 1, 2, 3 e 4. E essa última aqui vai ser a média. Penúltima, né? Que aí também tem a situação do aluno. O que é situação, professor? Se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, esse conjunto de informações aqui formará os nossos menus, tá? Do nosso programinha aqui de nota. Eu não irei colocar as notas dos alunos, eu vou colocar posteriormente, para a gente ver ela em ação, tá? Aqui os alunos, como são fictícios, eu vou colocar apenas isso. Aluno 1. E da mesma forma que eu fiz aqui, pareei, isso aqui chama de pareamento, quando ele gera automaticamente a informação, venho aqui no aluno 1, tem que ser aqui no cantinho, você puxa para baixo, ele já vai gerar os outros alunos fictícios aqui. Essa sala ela tem 12 alunos só. Então, quando eu pareei, ele já colocou aqui para a gente. Tá? Professor, e caso aconteça de eu querer mais informação antes da A1, tem como colocar? Tem como colocar. Olha só, bem aqui, ó, vou clicar com o botão direito do mouse e aqui inserir. Ele puxa a coluna para cá e transfere as demais informações para as demais colunas. Top, né? Aqui na A1 eu vou colocar o número da chamada. Tá? Para quem não sabe colocar esse grau, é no Alt GR mais a letra E, coloca o grau. Ele pode ficar mais pequenininho assim, ó. E aqui os números da chamada. Para os números da chamada, não dá certo você parear, porque ele vai repetir o número 1. Então, para isso, eu tenho que apertar o Ctrl, que o Ctrl significa mais. E quando eu puxar para baixo, aí sim, vai sempre somar com mais 1. Aí dá certo, ó. Aqui é o número da chamada deles, né? Pronto. É meio autoexplicativo, que aqui o aluno 12, a gente sabe que é o número 12 que está lá. Mas, na vida real, aqui vai estar José Joaquim Antônio Neto Filho dos Santos Francisco da Silva, né, da Nascimento. Com 2L, Y e tudo mais. Então, enfim, brincadeiras à parte, isso aqui nós já temos logo de cara, de forma rápida, o local onde vai ter o campo para colocar o nome dos alunos, o local para fazer a chamada pelo número, os campos para digitar as notas desses alunos por bimestre, né? Ó, a média de cada bimestre, que num sistema mais complexo eu poderia fazer um sistema para cada bimestre, depois juntar um no final, que vai ser o que vocês irão aprender mais para frente, mas nesse primeiro momento não. Já vai colocar a nota bimestral mesmo. Depois ele vai dar a média automática, eu não quero que ninguém calcule, tá? Ele tem que dar a média automática e por fim é de dizer se o aluno está aprovado ou não. Então é coisa, né, beleza? O que o sistema faz é coisa. Professor, para que eu possa calcular a média do aluno, eu tenho que saber como é que eu calculo no papel primeiro, né? E aí, alguém sabe calcular a média? Alguém gostaria de dizer como é que é o cálculo da média ou vocês preferem que eu fale? Vou dar aí uns 30 segundinhos para saber se alguém quer participar da aula, para nos explicar como calcular a média. Eu tenho aqui 4 notas. Como é que seria o cálculo matemático no papel dessas 4 notas da média, para a gente ter aí o resultado final desse aluno aí. Alguém sabe explicar para a turma? Quer colocar no chat? Dou-lhe uma. Contar até 5. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Ah, rapaz, vou ter que explicar. Dou-lhe 4. Dou-lhe 4,5. Cri, cri. E ao 5. Vai ser o mesmo, então. Bom, beleza, professor. É o seguinte. Ô, povo tímido. Isso. Vamos fazer aqui uma média aritmética. Olha só. Qualquer média, pessoal, qualquer média, vai depender do número de objetos que a gente quer tirar a média. No caso dessas 4 notas, são quantas notas? Acabei de falar. 4. Então, é soma das 4 notas e dividido por 4. Se fossem 3 notas,
A soma das 3 notas dividido por 3. Olha aí, menino, colocaram aqui a soma das 4 notas dividido por 4. Por quê, professor? Boa, boa. Por quê? Porque são 4 notas. Se fossem 3, seria dividido por 3. Se fossem 2 notas, dividido por 2. Se fossem 1000 informações, somaria as 1000 informações e dividiria por 1000. E é assim que se tira a média, tá? Dependendo do número de objetos, é que a gente vai saber o valor da divisão. Dito isso, a fórmula matemática é: clica no igual, aí eu pego aqui o campo do aluno 1, que é o C2, mais D2 mais E2 mais F2 dividido por 4. Antes de eu dizer se isso aqui está certo ou não, eu quero saber de vocês. Isso aqui vai tirar a média do aluno? Sim ou não? O que é que vocês acham? Dá um tempinho aí para vocês pensarem, né? Isso aí, professor, vai dar a resposta matemática correta da média do aluno. Vai somar C2, D2 mais D2 mais F2, D2 dividido por 4, professor? Será que isso aí está correto? Eis a questão. Dá um tempinho para ver se alguém responde. Um monte de gente bocejando agora também junto. Pronto, alguém... Professor, Oi. Oh, diga aí. é uma dúvida. Claro. Pode falar. Deixa eu voltar aqui para a telinha. Pode perguntar. É sobre a divisão aí das notas. Se o aluno passou por prêmio e ele passou na terceira nota, como fica a divisão? Se essas notas foram diferentes, mas somos 24 pontos. Aí a gente tem que criar um condicional lógica. Se ele atingir, que é outra fórmula matemática. Se ele atingiu a média da escola até o terceiro bimestre, já mostra ele aprovado. Se não, mostra ele cursando. Só que para isso você ainda vai ter que aprender condicional lógico, que é outra história. Mas tem como fazer, entendeu? Nesse caso aqui, a gente vai fazer um exemplo mais simples, só que a gente vai dificultando o programa de acordo com as aulas, tá bom? Mas foi excelente a pergunta. Significa dizer que você já está entendendo o contexto. Isso aí é top. E sobre a operação matemática, tem um erro lá. Alguém localizou o erro? A gente falou que tem que fazer a soma primeiro, correto? Nesse exemplo aqui, eu vou dar uma dica para ver se alguém mata a charada. Neste exemplo aqui, existe uma ordem de prioridade. A soma ela não ganha da divisão na ordem de prioridade. Então, primeiro aconteceria aqui a divisão do F2 com 4 para depois somar. Isso aqui não é tirar a média. Eu tenho que priorizar a soma primeiro para depois dividir por 4. Aí, como é que eu posso fazer isso matematicamente falando aqui? Como é que eu posso deixar a soma como prioridade, sendo que a divisão tem prioridade da soma? Alguém sabe? Ninguém? Mais um tempinho. Pois muito bem. É o seguinte, meus amores, ó. Para a gente priorizar, a gente tem aqui os parênteses, tá? O parênteses. Vou até colocar aqui do lado rapidamente, ó. O parênteses tem prioridade. Depois a multiplicação e a divisão tem prioridade. Depois a soma e a subtração, tá? Opa, isso aqui não. Acho que eu digitei o igual ali. Dito isso, ou seja, vocês observem o seguinte, que o parênteses está no topo. Então, quando a gente vê lá aquela formulazinha, aqui, ó, o parênteses ele tem prioridade em cima da divisão. Então, o que eu colocar dentro do parênteses vai ser resolvido primeiro. No caso aqui, eu coloquei a soma do C2 mais D2 mais E2 mais F2, dividido por 4. Ele vai fazer o quê? Tirar a média deste aluno. Olha só. A média é um zero, professor? Claro. Ele não tem nenhuma nota ainda, né? Então, por enquanto, aqui é zero. Beleza? Mas também existe outra forma de fazer isso. Lembra da fórmula soma igual, soma, taran, taran, taran? Então,
Eu não estou tirando a média? Então, igual média. Abre o parênteses. E aqui, ó, clica na primeira casa do aluno 2, que é o C3, 2 pontos até o F3. Isso aqui também é uma forma de resolver a mesma questão com a média. Ele vai aparecer aqui esse div, dividido por zero, porque ele está esperando também as informações serem digitadas pelo usuário. Tá? Então, isso aqui, ó, essa fórmula matemática aqui, ó, através da fórmula do próprio Excel, resolve aquela fórmula que a gente digitou anteriormente. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa. E eu acho, na minha opinião, eu acho até mais fácil, porque aqui você diz, ó, que começou uma operação matemática, em seguida você diz qual é a operação matemática, que é a média, e dentro do parênteses você coloca os valores que irá ser calculado a média. Da mesma forma que a gente colocaria lá de 1 por 1, eu posso digitar aqui, ó, Z3, que ele vai lá para o final, tá? Calcular o Z3, só que aqui não é o caso, não é o Z3, é o F3, tá? Professor, o pareamento que o senhor explicou aqui, ó, que o senhor até fez aqui com os... só serve para texto e número, não. Serve para fórmula também. Se eu fizer isso aqui agora, o pareamento, eu não preciso digitar célula por célula a fórmula. Tipo, igual, média, abre o parênteses, como era antigamente, né? Aí clica aqui, clica no outro, fecha o parênteses e dá o enter. Igual, média, antigamente a gente tem que fazer de 1 por 1. Aí clicava no primeiro, 2 pontos, clicava no último, fechava o parênteses. Cansou, professor? Cansei. Tá? Vou deletar, ó. Deletei. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, dar 2 cliques rápidos, que ele já pareia tudo. Ou clica aqui, puxa para baixo que dá certo também. E ele já faz aqui o cálculo da média para a gente. Mas, professor, não está dando cálculo, porque não existe notas ainda, tá? E agora, já que a gente falou de condicional lógico, nós vamos aprender um mais simples por enquanto, tá? Olha só, para dar uma situação, né? Aqui no caso é a realidade do Colégio Sossego, que é um dos colégios que eu trabalho. Lá não tem aluno prêmio. Lá todos os alunos, eles têm que ficar para fazer até a última prova, para saber se ele será ou não aprovado. Tá? Aqui é mais ou menos parecido com a realidade do Colégio Sossego. Lá, então, a gente pega aqui a média realmente das 4 notas. Nesse exemplo aqui mais simples. Então, a pergunta, olha só a pergunta. Ó, é uma questão de interpretação, é mais uma fórmula. Então, nesse momento, tenta interpretar o contexto. Como é que eu começo mesmo, professor? Uma operação matemática dentro do Excel com o igual. Aí eu vou fazer uma pergunta para o Excel. Ó. Se, que é a operação matemática condicional lógico, se, abre o parênteses. Se a média do aluno 1, que está localizada no G2, for maior ou igual à média da escola. Lá no Sossego, que é um exemplo que eu estou dando, a média é 7. Tá? O aluno tem que tirar acima de 8, né? Para ficar considerável, uma nota boa, né? Digamos assim. A nota de lá é 7, a média de lá. Então, olha só essa pergunta aqui que eu estou fazendo. Ó. Operação matemática, né? Ó. Se a média for maior ou igual a 7, olha o ou, ó, for maior ou igual. Então, se uma dessas duas condições forem verdadeiras, né? Se G2, que ninguém sabe ainda qual é o G2, ele é um incógnito ainda, né? Se G2 for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, se for, o aluno estará aprovado. Observa que eu digito as palavras em texto entre aspas. As aspas servem para você digitar texto dentro do código, tá? Ponto e vírgula separa as funções. A função lógica dos valores se verdadeiro e se falso, tá? Faz mais uma vez, professor. Vou fazer, ó. Condicional lógico. Olha só como isso aqui complica um pouquinho mais nossa cabeça. É normal você ficar bugado ou bugada agora, tá? Condicional lógica é difícil mesmo, não é fácil. Por esse motivo, você tem que prestar bastante atenção na interpretação da fórmula. Olha só, igual, se, é uma pergunta, se, abre o parênteses, a média do aluno 1, que é G2, for maior, que todo mundo conhece o sinal de maior e de menor que, né?
maior ou igual à média da escola, que aí pode mudar, tem média de escola que é 5, tem média de escola que é 6, tem média de escola que é 7, que é o caso do Sossego aqui. E vou agora dizer se isso aqui, caso isso aqui seja verdade, porque em uma pergunta, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, correto? Ela tem essas duas chances na vida real também, né? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então a condição aqui, caso ela seja verdadeira, ela vai executar primeiro o comando que eu for digitado aqui. E caso seja falsa, vai digitar o segundo comando. Então ela vai entrar no comando que vai dar o valor aqui da média. Simples assim. Vamos provar para vocês, ó. Aspas duplas. Se a média G2 for maior ou igual a 7, ele vai estar, ou ela vai estar aprovado. Ponto e vírgula. Aspas duplas novamente. Se não, vai estar reprovado. Reprovado. Fecha as aspas. Fecha o parênteses. Então, essa fórmula aqui, ó, é quem vai dizer se o aluno está aprovado ou não. Isso vai depender da nota, da média dele, que ele ainda nem tem. Tá? Isso aqui ele vai ter ainda no futuro. Então, de acordo que as notas forem aparecendo, vai mostrando aí se o aluno ele foi ou não aprovado, tá? Vamos dar aqui isso. Vamos testar, vamos ver. Vou colocar aqui, ó, nota 8, nota 9, nota 5, nota 0. Olha só, média 5,5 mostra o aluno reprovado. Opa, aqui o professor digitou errado, era um 10 e digitou um 0. Ó, nota 8, o aluno agora está aprovado. Ele já mostra aqui automaticamente. E tem como melhorar? Muito, tá, pessoal? Tem como melhorar muito isso aqui. Eu vou parear logo. A gente pode colocar aqui o nome aprovado em verde. Sempre que aparecer a palavra aprovada, aparecer ela já em verde. Quando aparecer reprovado, vermelho. Quando a nota for baixa, aparecer a nota vermelha. Quando a nota for média, aparecer lá uma nota laranja, né? Digamos assim, uma nota boa. Azul, a nota ótimo, excelente, verde e assim sucessivamente, tá? Tem como a gente automatizar a planilha para deixar ela bem didática, bem lúdica, vamos dizer assim. Mas, se eu for falar disso agora, eu acho que vai dar um bug mental na cabeça de vocês, tá? Porém, até aqui, tá dando para entender ou vocês querem que eu revise a parte da situação? São muitas informações mesmo, viu? Por isso que a gente grava essas aulas. Porque isso aqui você só vai aprender quando vocês colocarem em prática, né? Nesse momento aqui é para vocês entenderem o processo, tá? Vocês querem que eu revise essa parte de situação ou vocês querem que eu prossiga com a aula? Eu posso apagar aqui e fazer novamente, se vocês quiserem. Ei, pessoal, são muitas informações, né? Agora que a gente teve uma hora de... É porque realmente informática, principalmente essa parte, ela é mais... Eu adoro essa parte da informática, mas ela é mais complexa, sabe? Ela é bem mais complexa. Olha só, eu vou fazer aqui a fórmula. Eu apaguei, tá? Cliquei em delete. Eu vou fazer aqui a fórmula já com a média existente, tá? Mas só para vocês verem que não vai mudar. Ó, olha só, igual é o que mesmo igual? O igual é uma operação matemática. Aí aqui eu vou colocar uma fórmula. Fórmula a gente aprende, né? Ou decora, né? Então veja bem. O igual, operação matemática. Vou digitar agora a palavra se. Se, abro parênteses, vou localizar a média do aluno número 1. A nota do aluno número 1 é o 8 que está no G2. Eu não vou digitar o número 8. Eu vou digitar a coluna e a linha que está localizado a média do aluno. Média é essa que pode ser alterada, né? De acordo com as notas dele aqui, pode ser para mais ou para menos, tá? Então, por esse motivo, eu digito a coluna e a linha que a média desse aluno está localizada. Então, beleza. Até aqui, o que foi feito? Começamos uma operação matemática, falamos aqui que ele é uma condicional lógica, ou seja, o que é uma condicional lógica? Condicional lógica só tem duas opções, ou é verdadeiro ou é falso. Então é uma pergunta, né? Se a média, que é o G2, aí eu coloco agora o teste lógico. Se G2 for maior ou igual à média da escola. A média da escola pode ser um 5, pode ser um 6, pode ser um 7. Então depende da instituição, correto?
Neste exemplo aqui, a média é 7, ponto e vírgula. Até aqui eu já terminei a primeira parte do raciocínio. Falta eu colocar agora o campo se verdadeiro e o campo se falso. Olha que bacana, pessoal. O próprio programa aqui embaixo está falando isso. Ó. Primeiro é o teste lógico, depois o valor se verdadeiro, depois o valor se falso. E ele ainda traz aqui separado por ponto e vírgula para você não esquecer de colocar esse bendito aqui, né? O famoso ponto e vírgula, que é a quebra do raciocínio. Quando a gente finaliza aqui um comando, ponto e vírgula, ele quebra o raciocínio para colocar o próximo comando. Então, ó, a gente tem meio que uma pesca aqui embaixo, ó, da fórmula. Eu vou até apagar, ó, para ver se até onde ele mostra. Pronto, ó. Se eu digitar aqui o se e abrir o parênteses, ele já mostra essas informações aqui abaixo para a gente. Então, o que é que ele está pedindo aqui agora? Ó? O teste lógico. O teste lógico é pegar, no caso aqui deste exemplo, a média, que é o G2, e perguntar, né, se o G2 ele é maior ou igual à média da escola. Se isso for verdade, bota esse ponto e vírgula aí. Aí, quando o valor, se verdadeiro, for digitado através de texto, eu tenho que primeiro digitar aspas duplas, que é o shift mais as aspas. Em seguida, eu digito o texto, que é o texto aprovado. Ponto e vírgula. Mas, professor, eu já sei que ele está aprovado porque ele tirou um 8. Mas lembra que eu sei porque eu já digitei as notas. Mas no começo do ano, isso aqui fica em branco. Nós não temos notas, correto? Nós não vamos ter essas notas desses alunos. Então, isso pode ser alterado com o tempo. É por esse motivo que eu tenho que colocar os dois. Tanto o aprovado quanto o reprovado. Fecha as aspas, fecha o parênteses. Olha só. Teste lógico é o G2 maior ou igual a 7. Valor se verdadeiro é a palavra aprovado. E o valor se falso é a palavra reprovado. Então, o teste lógico é exatamente isso. Caso essa informação seja verdadeira, não importa se ele vai ser maior ou igual, se uma dessas duas perguntas aqui forem verdadeiras, ele vai entrar em aprovado. Se nenhuma das duas informações forem verdadeiras, ele vai entrar no reprovado. Exemplo, digamos que G2, hipoteticamente falando, seja um 4. Então, G2 é 4. 4 é maior do que 7? Não é. 4 é igual a 7? Não é. Ele vai entrar no campo verdadeiro ou no campo falso? Vai entrar no campo falso, que é o reprovado. Mas vamos supor que agora a nota do aluno foi um 7. 7 é maior que 7? Não é. Mas 7 é igual a 7. Então, uma das condições aqui foi verdadeira. Se isso aqui é verdade, então ele entra na condição primária que foi digitada a palavra aprovado. Qualquer palavra pode ser digitada aqui? Pode. Eu posso digitar o meu nome aqui, ó, mas não vai fazer sentido. Imagina, o aluno está aprovado e aparecer o nome Damião. Não é o nome mais bonito do mundo. Não tem nada a ver, né? Tem que colocar o que faz referência ao contexto do sistema, que é a palavra aprovado e reprovado, tá? Então, isso aqui, repito, pode ser qualquer texto aqui dentro, mas tem que existir lógica. Por esse motivo, eu digitei a palavra aprovado, tá? Dito isso, ficou melhor explicado, assim, deu para entender que ele vai ter que ter uma escolha de acordo com um teste lógico. Caso seja verdadeiro, entra no primeiro campo. Caso seja falso, entra no próximo campo. Olha só, aparece aqui aprovado, né? Vou mudar aqui, ó. Eita, deixa eu tirar desse zoom. Vou mudar aqui, ó, a nota bimestral 4. Eu vou colocar 0. Ó, quando eu puxo para a casa de baixo, a média virou 5,5. E automaticamente aqui apareceu o nome reprovado. Se eu alterar a nota bimestral aqui para um 7, ó, passou a média para 7,25. Agora está aprovado. Então, isso aqui, essa média, pode variar entre notas boas e ruins. Se aqui existe apenas uma nota, ó, ele já mostra que o aluno está com nota de ser aprovado. Se aqui tiver só 2 notas, ó, ele faz a média. Se tiver 3 notas, ó, ele faz a média. Se tiver 4 notas, ele vai fazer a média do mesmo jeito, tá? E dependendo da nota ser boa ou ruim, isso vai mudando a situação desse aluno. E vai mostrando ali no final, tá? É claro que neste exemplo simples que nós criamos, que é o primeiro exemplo mais básico para criar um sistema de notas, tá? A gente vai deixar isso aqui cada vez mais complexo. Inclusive, ainda hoje, eu vou pelo menos colorir para vocês verem, beleza? Para parear, eu preciso fazer isso aqui de 1 por 1? Não. Você lembra que você faz a primeira fórmula
e em seguida clique em pareamento aqui embaixo, ó, ele já cria as demais automaticamente. De acordo com que eu for preenchendo as notas desses alunos, mesmo que eu não preencha, uma dízima, né? Eu vou já corrigir isso, eu vou já mostrar como é que corrige. Então, eu vou até deixar assim. Ó. Mesmo que eu não coloque todos os campos, né? Como eu estou colocando aqui, ó. Tá? Deixa eu repetir aqui só para agilizar. Aqui eu vou botando outras notas. Olha só, rapidinho esse boletim lotou. Tá vendo, ó? E aqui apareceu algumas dízimas, mas a gente vai corrigir já já. Pronto, pessoal. Para você corrigir essas dízimas periódicas, você seleciona o contexto que está as médias, vai lá no canto superior e remove a dízima clicando neste símbolozinho aqui. Tá? Simples assim. Opa, eu quero pelo menos uma casa decimal. Pronto. Vamos estar bem mais organizado e bonitinho. E é assim, pessoal. Olha só que bacana, né? Eu já coloquei aqui valores fictícios para esses alunos. Ele já mostra aqui quem está reprovado e aprovado. Porém, está tudo no preto e branco. Não está lúdico para o professor poder entender esses resultados de forma mais clara. Mas antes da gente colorir isso aqui, deixar bonito, tá dando para pelo menos compreender o contexto desse teste lógico que foi acabado de explicar? Ou vocês querem que repita mais uma vez? Não tem problema. Eu sei que é complexo mesmo, mas eu quero saber de vocês se eu posso dar o próximo passo. É muita coisa, né, amiga? É correr demais. Mas não se preocupe, né? Se eu consigo, vocês conseguem também aprender, tenho certeza. E lembre-se, quando forem fazer isso aqui na prática, com calma, respira fundo, né? Respira fundo, vai assistindo, pausa. Aí faz um pouquinho, assiste, pausa, faz um pouquinho. Do nada você estará fazendo belíssimas tabelas de forma rápida, prática e o melhor, dá trabalho a primeira vez, né? Que é fazer, digamos assim. Só que vocês vão pegar essas tabelas posteriormente, porque você está fazendo o curso prontas. Então, com o tempo, vocês vão apenas modelar, modificar para a realidade das escolas que vocês trabalham e nunca mais vocês vão precisar criar aí, calcular média em papel, né? Naqueles diários, você vai simplesmente colocar no teu sistema de Excel aí de notas e já vai ter tudo automatizado. Entendeu? É certeza. Viu? Eu tenho certeza que vocês conseguem. Ó, Dani, né, que deu aula para vocês, ela aprendeu Excel, tá com 2 anos. Ela dava aula de matemática, não tinha interesse na época de ter aprendido, mas quando aprendeu, foi uma revolução na vida dela. Por quê? Porque facilita. A gente tem esse primeiro momento, aquele medo, porque tem fórmulas, tem muita informação, mas quando você percebe que no teu dia a dia você vai parar de calcular nota, você já vai ter lá um resultado do aluno, se está aprovado e reprovado. Você já vai ter, que vocês vão aprender a fazer também gráficos. Você vai ter muita informação para gerir a tua turma, tá? Aí você vai dizer, não, realmente eu já deveria ter feito isso aqui há muito tempo. Melhor de tudo, vocês irão aprender também um bônus que eu prometi para vocês, né? Vamos criar aqui um sisteminha para vocês administrar a vida financeira de vocês, para conseguir guardar um dinheirinho aí no final do mês também, tá? Porque às vezes só o que falta é a gente saber exatamente o que está gastando. A gente vai botar tudo dentro de Excel, para vocês poderem organizar a vida financeira de vocês também. Então, ó, eu acredito que pelo menos entendendo o contexto vocês estão, né? Vamos prosseguir para a formatação dessa tabela. O sistema por si só, o sistema básico, ele está feito. Ele já tem um campo do nome dos alunos, já tem as notas, já está calculando as médias, já está dizendo se o aluno está reprovado ou não, porém ele está feio. Essa segunda parte da aula agora vai ser para a gente mexer neste design, mexer no layout desse programa. Ou seja, você que conseguiu fazer até aqui, você já fez a parte mais difícil, que é a parte das fórmulas, que é a parte do contexto, né, da contextualização. A parte de formatação ela é mais fácil. O que é difícil da formatação? Memorizar onde ficam os campos, né, para formatar. Mas isso também vem da prática, meus amores. Então, não se preocupem. Tudo na vida é prática. Tá? Tudo na vida é prática. Então, não se preocupe que tudo é questão de tempo.
Isso aqui, se a gente consegue, vocês conseguem também. A verdade é essa. Então, voltando aqui para a nossa realidade. Olha só, eu quero deixá-lo bonito, professor. Então, primeiro, eu vou selecionar o que eu quero modificar. Lembra que lá no Word eu só conseguia formatar o que estava selecionado? Dentro do Excel é a mesma lógica. Colocar até aqui no chat, né? Ó, muito bom o sistema do Excel. Exatamente. E ele é bom porque você fabrica o sistema que você quiser na sua realidade, da forma que você quer. Depois que você entende a logística dele, aí daí em diante é sucesso demais, tá? Então, voltando para cá, ó. Eu vou puxar com o mouse só os cantos de cima, ó, que são os menus, né? Ó. Número, alunos, bimestre 1, 2, 3, 4, média e situação. Aí lá nos menus do Excel, onde tem aqui formatação de texto, tarará, 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 vocês poderiam alterar a fonte, tamanho, deixar negrito, inclusive eu vou deixar. Mas lá na frente eu tenho aqui estilos. Adivinha para que é que serve estilos? Exatamente, para mexer no estilo, né, professor? Exato, no estilo das células. Olha só. Quando eu clico em estilos de células, eu tenho aqui vários modelos pré-definidos. Eu vou colocar aqui nesse ênfase. Ó. Deixa eu ver se está em negrito. Tá, não. Vou colocar. Ó. Olha só que bacana, né? Então, a gente já coloriu aqui os menus. Para que a gente dê um contraste dos menus, aqui nesse menu lateral, que tem o nome e o número dos alunos, eu vou colocar outra cor. Você vai mais uma vez em estilo de células. Eu vou colocar aqui um azul mais claro, 60%. Só que esse número da chamada eu acho que eu vou deixar nesse mesmo azul escuro, para dar um contraste. Professor, o que é um contraste? É quando você tem uma cor forte e outra cor fraca, né? E dá um contraste entre um e outro. Tá, ó. Olha aqui como ficou mais bonitinho, entre aspas, que nem ficou tão bonito não. Mas enfim. Aqui na média, eu também vou dar um contraste maior na média. Vou deixar uma cor mais viva, tá? Na verdade, aqui dentro eu não vou precisar modificar. Porque eu vou fazer, sabe o quê? Olha só. Eu vou vir aqui, ó, em reprovado, esse campo aqui, tudinho, ó. Aí lá em estilo de células, vizinho a estilo de células, eu tenho formatação condicional. O que é essa formatação condicional? Quando existe um conceito lógico, ele faz alguma coisa, não é? Lá na fórmula C. Aqui na formatação condicional também, ó. Eu posso criar regras, por exemplo. Selecionou aqui as situações de aprovado e reprovado. Lá na formatação condicional, eu posso vir aqui em regras de realce e em uma delas tem aqui, ó, texto que contém. Então, quando tiver a palavra reprovado, eu quero que ele tenha um preenchimento vermelho. Esse primeiro aqui já tá bom. Não vou nem mexer não. Tem outros, tá? Ó. Mas esse primeiro aqui ele já casa bem. Preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Olha só. Continuo selecionado, porque ainda existe mais uma formatação para definir, que é o aprovado. Volto lá na formatação condicional, regras de realce. Venho aqui, ó, texto que contém. E colocar agora a palavra aprovado. Olha só que bacana. Tiro aqui do preenchimento, vou colocar no verde, que já tem lá, tá? Ó, dá o OK. Massa, professor. Massa, ó. Nós já temos os campos aqui, ó. Eu vou colocar aqui alguns aprovados, ó. Esses aqui estão tudo reprovados, né? Isso aqui a nota foi 8, 8 também. Mesmo com nota 8 ainda está reprovado, rapaz. Vou botar aqui um 7. Aqui um 7 também. Olha aqui, ó, foi aprovado agora, tá vendo? Ó? Quando você vai botando as notas, automaticamente ele vai trocando entre aprovado e reprovado aqui. E agora, colorido. Tá muito mais lúdico a nossa tabela, tá muito mais interessante a nossa tabela, tá? Então, eu posso fazer isso também com as notas dos alunos, tá? Ó, se eu selecionar tudo, porque aqui, até a média aqui faz parte, né? Eu posso criar aqui condições para essas notas. Por exemplo, eu vou vir aqui em regras de realce, está entre. Se estiver entre 0 e 6, eu quero que mostre as notas vermelhas. Já está no vermelho também, então deixa. Tá, ó. Formatação condicional, regras de realce, está entre. Quando estiver entre 7 e 8, eu quero um laranja, né? Deixa eu ver se aqui tem. Tem não. Então, eu vou vir aqui em formato personalizado. Aí eu tenho aqui as fontes que eu poderia estar alterando. A cor do texto. Vou deixar um laranja bem escuro, ver se fica bacana. Preenchimento, um laranja mais claro.
Vamos dar OK, olha só, tá? Agora entre 9 e 10 eu vou colocar o verde. O verde. Regra de realce está entre. Aí eu vou colocar aqui 9 e 10. Quando for entre 9 e 10. Colocar aqui um preenchimento verde. Verde. Dá OK. Tá? Só que observa que os números quebrados não ficaram, né? Vou fazer aqui mais uma vez, tá? Que a gente também tem esses outros aqui, ó. É maior do que. A gente pode estar colocando. Mas enfim, não vou perder tempo com isso agora, não. Pra gente não ficar confuso, tá? Olha como já tá bem mais lúdico, né? Nossa tabela. Tá bem mais prêmio, né? Tá bem mais interessante. Então, observe que tá muito mais prático você entender agora. O que dá para melhorar nela? Eu posso colocar um traçado, né? Para separar as informações. Você seleciona a tabela, clica aqui no traçado, coloca todas as bordas. Ó, como tá mais separadinho. Vou tirar aqui do zoom para a gente ver ela mais distante, ó. Olha só, professor, como tá bonito, como está bacana, né? Essa tabela. Beleza. E aí, pessoal, vocês gostaram até aí? Tá massa o programinha, tá gostando? Tá interessante? Eu vou transferir, tá? Essa planilha que a gente criou aqui, eu vou mandar para vocês também. Vocês vão ter acesso a ela para que vocês possam também mexer na que o professor fez, tá? É bacana a gente fazer dessa forma. Só que aqui, para a gente finalizar e copiar para os demais anos, eu vou criar um gráfico para a gente finalizar essa parte da aula e a gente copiar aqui para o segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, tá? Essa escola vai ter até o quinto ano. Olha só. Para que a gente crie um gráfico, o que é que eu preciso do gráfico? Eu preciso do nome dos alunos, aperto o Ctrl, clica na letra B, ó, aperta Ctrl, clica na letra B e clica na letra G. Por que na B e na G? Porque na B está localizado o nome dos alunos e na B a média. Eu também posso vir com o mouse e selecionar manualmente, dessa forma aqui, ó, que dá certo. Por que isso, professor? Porque eu quero saber qual é o aluno e qual é a nota desse aluno. Aí eu vou lá inserir gráfico recomendado. Ele recomenda o gráfico de coluna. E eu concordo, porque nós temos muitos alunos, muitas informações. E quando a gente tem bastante informação, o melhor gráfico de análise de dados é o gráfico de barras, né? Então, eu vou dar o OK. E olha só, aqui como não temos alunos nota 10, ele gerou ali até a nota 9, tá? Mas olha só que bacana, né, pessoal? A gente consegue ter aqui uma noção. Eu vou até colocar aqui umas notas mais baixas para poder ele ir alterando ali no gráfico. Ó. Vai vendo que ele está reduzindo ali automaticamente os gráficos. Ó. O tá aqui todo mundo zero. Olha como o gráfico mudou. Tá todo mundo reprovado. Ai, meu Deus. Não, professor, passa alguém aí, pelo amor de Deus. Vamos passar aqui algumas pessoas. Deixar passar aqui algumas pessoas. Pronto, tem alguns aprovados, né? Essa turma aqui agora. Beleza, ó. Ctrl D para sair dessa máscara que eu criei ali no Ctrl C, Ctrl V, que vocês já conhecem do Word, né? O Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. E olha só, olha que bacana. Agora, através desse gráfico, eu consigo ter uma análise para saber quais são os alunos mais precários da turma. Por exemplo, ó, imagina que esse aluno número 5 tirou notas muito baixas, está com a média 2. Logo de cara, a gente consegue fazer uma análise de dados e ver que o aluno 5 precisa urgentemente de um trabalho, de alguma coisa assim, de um trabalho mais intensivo, para que ele aprenda melhor, né, o contexto da aula e tudo mais. Porque claramente a turma inteira está conseguindo ter um desempenho ali acima de 5, mas ele não. Então, temos que estudar maneiras, é claro, para melhorar aí o desempenho desse aluno, conversando com os pais, vendo reforço escolar, enfim, N outras possibilidades também. E vendo também se, por exemplo, né, se o problema é com aquele aluno específico ou se é com a turma inteira, né? Se tem muitos alunos ali abaixo daquela média esperada, né? Então, tudo isso aí é análise de dados. E através do Excel, torna-se muito mais prático a gente fazer isso. Eu posso, inclusive, deixar mais bonito, tá? Eu clicando aqui, aí lá em cima tem o design, ó, isso aqui como é bonito, ó, né? Temos aqui o design 3D também. Cadê?
Acho que é isso aqui mesmo, é mais bonitinho. Olha só, tem alguns modelos pré-fabricados aqui, eu vou deixar isso aqui mesmo. E olha que bacana, né, pessoal? Nós agora vamos passar esse modelo aqui para os demais, tá? Só que antes de passar, o que é que eu gosto de fazer? Eu, na prática, né? Eu deleto tudo que eu não vou mexer, que é isso aqui, ó. Tá? Tudo zerado. É assim que o sistema tem que chegar para o professor, né? Ó, zerado, porque ele vai preenchendo aqui as informações de acordo com as informações. Isso vai alterando ali no gráfico. Ó. Vou colocar aqui um 10, ó. Já temos a primeira nota do aluno 1. Tá vendo? Ó? Se eu colocar aqui um 8, já alterou ali um pouquinho, ó. Tá vendo? E assim vai, ó, automatizado, automaticamente. Que top, né, professor? Exato. Então, o professor mesmo vai receber essa planilha aqui zerada. E tem gente que quando recebe zerada, não sabe mexer também. É por isso a importância de ter, no mínimo, um conhecimento básico do Excel, para que você pelo menos saiba mexer nas planilhas já pré-fabricadas, que é o caso dessa daqui, ó. Né? Que é um sistemazinho simples, dá para melhorar muito, porém ele já tem uma certa complexidade, né? Ele já dá média, já diz se está aprovado ou não, já mostra um gráfico de desempenho, já deixa tudo coloridozinho, bonitinho, se está aprovado, se está reprovado, se a nota foi baixa, se foi alta, tarará, tarará, tarará. Agora eu vou deletar esse segundo e terceiro ano que está vazio, né? Porque eu não vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou copiar o que está feito, né? Que é isso aqui, e vou transferir para as demais turmas. Tá? É mais inteligente fazer isso. Tá? Que aparecer um errozinho gráfico, mas enfim. Para deletar, você clica com o botão direito em cima e clica em excluir. Botão direito em cima, excluir. Cuidado para não excluir a que você quer, tá? Se caso exclua, clique em Ctrl Z para desfazer. Mas voltando para cá. Olha só. Já está pronta a tabela, tudo bonitinho. Agora eu quero fazer para o segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Eu vou clicar em cima do primeiro ano, que já está feito. Vou vir aqui em... Cadê? Vou mover ou copiar. Mover para o final, criar uma cópia do OK. Ó, clica duas vezes, aí renomeia, ó, segundo ano. Faz o mesmo procedimento, ó. Faz o mesmo procedimento, ó, mover ou copiar. Clica aqui no segundo ano. Mover para o final, né, ó, criar uma cópia. Foi. Aí vem aqui e edita para a informação que você quer. Ó, a gente já tem aqui, ó, logo de cara. Planilhas idênticas, ó. Botão direito, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, dar OK. Vou fazer logo isso aqui mais uma vez para não ter que fazer novamente. E depois basta editar o contexto que foi copiado para quarto ano e quinto ano. Agora, o professor polivalente, no caso, que é o exemplo que eu estou citando aqui, ó, ele pode dar aula em cada turma dessa, tá? E, consequentemente, ministrar aí, ou melhor, armazenar as informações de notas desses alunos, né, dentro desse exemplo aqui. Massa, professor. Top, 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 top. Professor, o senhor já salvou, não foi essa planilha, mas o senhor quer atualizar. Qual é mesmo a tecla de atalho para atualizar? É o Ctrl B. Quando eu dou Ctrl B, ele atualiza para a gente aqui, tá? Então, eu vou fechar esse arquivo, vou minimizar vocês, vou lá em aulas de Excel e olha só o arquivozinho lá, aula 01, né? Nosso primeiro sistema de média criado, né? Já com gráfico e tudo mais, já funcional. E ele volta exatamente do menu que você estava habilitado anteriormente, beleza? E é isso, pessoal, né? O conteúdo, eu consegui terminar até rápido, 1h30 só de aula. A gente finalizou o conteúdo de hoje de Excel. Só antes de liberar vocês, eu quero que vocês me digam se querem que eu repita alguma parte aqui da nossa aula para que eu possa revisar e, consequentemente, cessar essa dúvida para já deixar registrado aqui na gravação também. 1h30 não, 1h40 já vamos, né? E aí, pessoal? Alguém? Tem a música do Pica-Pau, né? Esperando que ele tá esperando. Mas é aqui, a minha net está lenta. É triste, né, pessoal? Essas internets aí.
é complicada. Até chegar ao 5G ou 6G nas regiões é complicada a internet. E aí, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Temos um total de 17 participantes hoje. Alguém? Estão gostando do Excel? Ele é complexo, mas vocês percebem a grandiosidade deste programa? Falem alguma coisa. Vamos conversar um pouquinho. Eu gostaria de conhecer vocês um pouquinho melhor, tá? Falem aí o que é que vocês acham do programa. Se tá muito difícil, se deu para entender, mas vai ter que praticar, é claro. Falem aí comigo para eu entender. É difícil demais colocar aqui, ó. Maria de Fátima. É, exatamente, ó. Colocar aqui, ó. Tá ótimo, mas acredito que na prática fica mais fácil entender. Exato. Só que se ligue na dica que eu vou dar, tá? Façam a aula pausando. Não tente fazer junto comigo durante a aula, não, que é mais complexo. Faça a aula gravada. Esse momento aqui é para você entender. Você entendendo, quando você for rever essa aula, você já vai sabendo os conceitos de tudo que foi explicado. Então você não vai mais aprender conceito. Você vai aprender como mexer na ferramenta. É aí que começa a parte boa, né? Que é você vendo que eu estou fazendo pausa, faz a mesma coisa no computador. Lembrando, pessoal, que no período da tarde eu sempre estarei disponível, com exceção da segunda-feira, que eu também dou aula, à tarde, para acessar dúvidas, tirar dúvidas de vocês. E antes de liberar também, eu vou mostrar aqui, isso aqui, ó. Esse material que eu vou estar mandando como material extra, quem quiser estudar, é interessante por quê? Porque observa que são pequenos vídeos, ó, 13 minutos, 15 minutos, 6 minutos, 14 minutos, mas são pequenos vídeos que vai ajudar vocês também a aprimorarem o conhecimento dentro do Excel, tá? Para vocês terem ideia, existem escolas e empresas que contratam pessoas só pelo fato de saber mexer no Excel, para você ter ideia. Porque tem tantos poucos profissionais que são realmente bons nesses programas que dificilmente falta emprego para quem tem conhecimento nessa área aqui, tá? E na área da educação não é diferente, beleza? Então, meus amores, vocês estão com a faca e o queijo. Vocês têm essa aula comigo, vocês têm aula para tirar as dúvidas e ainda tem esse material extra, tá? Então, pratiquem. São apenas 25 aulas. Eu sei que a semana é corrida, mas a gente tem que tirar um tempinho para estudar também, né? Eu sei que tem outras disciplinas, mas está salvo. Você pode assistir quando for melhor para vocês. Eu estarei, a partir de agora, organizando todo esse material para mandar dentro do Teams. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Eu vou liberar aqui um pouquinho mais cedo para começar a trabalhar na edição do vídeo e, consequentemente, vocês já terem tanto a videoaula hoje ainda, como também aquele material extra que eu acabei de mostrar, já disponível dentro da plataforma, tá? A nossa próxima aula, ela vai ser dia 29, já, tá? Vai ser no dia 29, não vou colocar aula gravada no dia 29 porque é material novo. Quando o material novo precisar de aulas extras, aí a gente faz aula gravada para complementar, beleza? Porém, a nossa próxima aula fica, repito, para o dia 29 de outubro. E, consequentemente, a gente vai aperfeiçoar esse sistema de média. Vamos fazer um sistema de média um pouco mais complexo. Eu não vou passar a atividade hoje, tá? Atividade é você estudar. Estude, tente fazer, mas não se sinta obrigado a fazer, tá bom? Olá, alô, boa noite. Posso ajudar? Foi Flaviane que falou? Desculpa, professor, é porque eu tô aqui na calçada com a minha sobrinha e agora que você na minha frente. Tem problema, pô. Tá tranquilo, viu? Tem problema não. Pois muito bem, meus amores. Grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau. Fui. Valeu, valeu, valeu.